Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e este é o Periscópio Olímpico da Rádio Desbravadores. A grande questão é a Rússia. Apesar de nós vermos a seleção brasileira feminina perder o jogo hoje e ser eliminada da fase nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os atletas estão incomodados com a forte performance do time do Comitê Olímpico Russo. Tudo porque tem dois motivos. A Rússia está banida de usar o nome Rússia e até mesmo as cores do país com a palavra Rússia em seus uniformes, diante do caso de um programa estatal de doping. Este programa estatal de doping foi descoberto em 2016 e desde 2018 nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang nenhum atleta russo poderá declarar-se russo, ou seja, usar o uniforme russo com a palavra Rússia, por causa do doping. Tanto que tiveram que criar um nome neutro, Comitê Olímpico Russo, e uma bandeira neutra, que é uma bandeira com um símbolo russo, sem ter o nome Rússia ou as cores da bandeira russa. Tanto que o hino que é tocado quando os russos são premiados não é um hino russo, é uma peça de piano, a peça número 1 de piano de Tchaikovsky, a mesma peça que foi usada durante o período do Boris Yeltsin no cargo de presidente da Rússia entre 1991 a 2001. Lembrando-se pelo seguinte: naquela época o hino soviético foi banido das tradições culturais da antiga SEI, Comunidade de Estados Independentes, que substituiu a União Soviética por pouco tempo. Então, Yeltsin pediu um hino russo para que fosse entoado tanto nos desfiles militares da Praça Vermelha, quanto nas comemorações olímpicas. A Rússia disputando o quarto lugar com 10 ouros mostra que não abalou-se a convicção que os atletas têm que os russos estão trapaceando novamente. A trapaça, segundo eles, seria um fato que não teria verificação se eles estão usando o programa de doping estatal, que foi descoberto em 2016. Bem, muitos atletas russos declaram-se neutros e fazem parte do Comitê Olímpico Russo, que é o que representa a Rússia nas Olimpíadas de Tóquio hoje, desde 2018 em Pyeongchang, e vai ser assim até que as sanções sejam continuadas ou até que forem revogadas pela ADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Porém, os russos estão comemorando e achando que os ocidentais estão tramando contra si. Essa retórica anti-ocidental faz muito sentido na Rússia contemporânea, desde que Putin, o presidente homem de ferro da República Russa, fez várias coisas, como por exemplo anexar a península ucraniana na Crimeia e também estimular apoio militar em regiões tidas como sensíveis para os ocidentais, como as províncias ucranianas de Luhansk e Donetsk, sem contar uma base militar na cidade de Latakia, que fica na Síria, onde servirá como base da marinha russa no Mediterrâneo. Diante de tantos fatos e argumentos, as Olimpíadas voltaram a ser o velho jogo de política que sempre conhecemos. Não é para menos. Na época da Guerra Fria, as Olimpíadas de 80 em Moscou tiveram que ser boicotadas pelos Estados Unidos diante da invasão russa ao Afeganistão. Em retaliação, a União Soviética boicotou a sua ida às Olimpíadas de Los Angeles em 1984. As Olimpíadas de 1988 em Seul foram a última Olimpíada que teve de fato uma competição entre soviéticos e americanos. Prova disso eram os times de vôlei de cada nação, o vôlei masculino que me refiro. E assim a história segue. Este foi o Periscópio Olímpico. Você ouça todos os dias lá de Desbravadores, ativa o sininho, nos segue e inscreve no nosso canal. Eu sou César Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite
e até mais.